tô caminhando aqui, eu tô vendo uma situação que eu quero compartilhar com você. Não sei se vai ser possível pegar, vamos ver se a gente consegue ver junto. Não, pelo vídeo tá meio difícil de ver, mas vocês conseguem notar que existem pontos que estão molhados e existem pontos que estão secos, né? Bom, se não for possível ver, me desculpa, mas eu vou te explicar basicamente o que aconteceu. Eu tô saindo para caminhar e quando eu chego na praça, eu gravo o vídeo, esse vídeo do dia que eu vi um anjo. Eu tive uma experiência espiritual de ter visto um anjo. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vou deixar o link aqui para você assistir. Basicamente, quando eu tava lá, eu acabei de gravar, começou a chover. Começou a chover e eu saí correndo, entrei um pouco debaixo lá de um coberto que tinha lá em cima. Mas eu acabei me molhando. Não muito, claro, mas pouco. Só que quando eu chego pra cá, que é um bairro aqui do lado, eu comecei a ver que o chão tá seco. Isso me trouxe uma alusão a o que eu tô passando, enfrentando nesse exato momento na minha vida. Vê bem, existem momentos e situações na sua vida que você vai até conseguir contar para as pessoas. Mas eu não sei até que ponto as pessoas vão conseguir sentir o que você está sentindo. Porque é basicamente essa experiência que eu acabei de ter aqui agora. No bairro do lado estava chovendo, nesse bairro está seco. Se eu chegar e contar para alguém aqui, nesse bairro, que eu me molhei, a pessoa vai entender o que eu falei, mas ela não vai ter a percepção de sentir o que eu senti, porque eu molhei, ela não. Ela tá no bairro que estava seco. E é na mesma cidade, impressionante, né? Então, basicamente é o seguinte, existem coisas que vão nos acontecer que vai ser possível a gente contar, mas nem sempre as pessoas vão conseguir sentir. É claro que esse é um exemplo bem assim simbólico que eu tô dando, mas é só para mim entrar no assunto que eu quero entrar. Mas esse ano, 2024, quase 2025, não sei que época você está vendo esse vídeo, mas esse ano é o ano que vai ficar marcado na minha história, na minha vida, de o ano que a espiritualidade tem me chamado para trabalhar. O ano que a espiritualidade está falando comigo, está conversando comigo, e agora que eu estou começando a me dar conta disso, depois que eu entrei em depressão, depois que eu entrei em crises emocionais terríveis, depois que eu saí andando de madrugada pela rua caçando ar, eu comecei logo que as vozes começaram a silenciar, as vozes que eu digo, a correria da vida, aquela corrida dos ratos, que você deve saber o que eu tô falando, e essas vozes começaram a silenciar, eu comecei a prestar mais atenção em mim, e aí eu comecei a me dar conta que eu estava sendo direcionado. E eu comecei a prestar atenção que toda vez que eu começava a sentir mal, isso me levava a orar mais, a ler mais a Bíblia, a jejuar, a refletir. Se você pegar minha playlist aqui do YouTube, você vai ver só hino. Se você pegar minha playlist ali do Spotify, você vai ver só hino. E eu comecei a reparar, eu falei assim, eu tô sendo direcionado para alguma direção e eu não tava percebendo. E agora, quando eu me toquei, eu estou inundado por coisas espirituais. E aí eu comecei, nesse meio tempo, a prestar atenção. Foi onde que eu fiz o vídeo do anjo, foi onde eu fiz o vídeo que eu conto pra vocês sobre as vozes que eu tenho ouvido ao longo dessa semana. Vozes que me direcionam pro bem, né? Então, acredito que sejam coisas boas. Mas, basicamente, o que eu reparei nesse ano de 2024 é que a espiritualidade está me convidando para trabalhar e eu não estava percebendo. E, para ser sincero, ainda não sei muito bem o que eu devo fazer. Inclusive, se você for mais experiente nessa área, pode me chamar no WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você conversar comigo e a gente conversar uma ideia ali, ó, com a mente aberta, tá? Sem religiosidade, a gente deixa a religiosidade num canto e a gente vai falar sobre coisas espirituais. Então, basicamente, eu tenho sentido esse impacto na minha vida. E eu comecei a prestar atenção que talvez eu deveria começar a conversar sobre essas experiências que eu tô passando. E talvez seja isso, para isso que eu tô sendo convidado.
E é por isso que eu comecei a fazer esses vídeos. Eu comecei a virar o caminho do canal para outro lado aos poucos. Vocês devem estar notando isso, quem me conhece há mais tempo, né? Que nesse canal eu falo basicamente de desenvolvimento pessoal, lei da atração, afirmação positiva, visualização criativa, que são ferramentas que estão na Bíblia, né? Mas basicamente eu também comecei a contar algumas experiências que eu tenho passado. Aos poucos eu vou perdendo um pouco o medo e os questionamentos que eu tenho na minha cabeça, que são coisas que eu tenho visto e ouvido. E ao longo dos próximos dias eu vou relatando isso para vocês, vou contando essas experiências. Eu vou aos poucos, né? Porque, como eu disse, é uma transição e nenhuma transição é fácil. Mas eu tenho capturado, a antena agora começou a sintonizar e eu tô percebendo que eu fui convidado. E conforme eu estou publicando esses vídeos, conforme eu venho falando as experiências que eu tenho passado, mais pessoas estão sendo tocadas por esse diálogo que a gente está tendo aqui, que esses vídeos que eu faço, que eu estou lançando ao meio-dia no canal, eu gravo 7 da manhã, que é a hora que eu saio para correr, caminhar, enfim. Que eu também preciso disso, que é uma das coisas que eu fui alertado. A minha mente estava toda confusa e agora com essas caminhadas, aos poucos ela está se ajeitando. E conforme eu vou colocando para fora aquilo que eu estou sentindo, eu vou ficando leve, eu vou sentindo paz e eu vou ajudando outras pessoas que no final das contas, eu acredito que tudo rodou para chegar até aqui, você acredita? Então é esse vídeo que eu tô fazendo para você de bairro que choveu e bairro que não choveu. A analogia que eu fiz é basicamente o seguinte: talvez, cara, você tá passando por situações na sua vida que você deve relatar. Porque quando você compartilhar, mais pessoas vão se identificar. E isso não deixa de ser um trabalho para o reino espiritual. Porque ou você acredita que isso tudo que a gente vive aqui é materialismo. Cara, nós somos espírito habitando num corpo. E não um corpo habitando num espírito. Então nós deveríamos aprender desde logo que a gente é mais espiritual do que carnal. Então se o seu espírito não está bem, não tem como o seu corpo ficar bem. Você entende o que eu tô querendo dizer? Então é isso que eu tô fazendo agora, nesse momento. Eu tô pegando os ponteirinhos da minha vida e tô ajustando. Mas por enquanto eu tô tentando entender ainda a fundo o que a espiritualidade espera de mim. Porque eu comecei a levantar minha mão, eu me rendi. Confesso pra você que eu me rendi. Depois de tanto tempo, eu falo, cara, tá bom. Deixa eu ver o que tá acontecendo. E eu comecei a prestar atenção. E aí eu comecei a me dar conta de que, isso é um chamado. Entende? Vocês não estão entendendo ainda, mas vai acompanhando aqui o canal. Inclusive, deixa eu aproveitar, se inscreve aí, aciona as notificações para você não perder esses vídeos se você tá gostando desse conteúdo. Porque daqui pra frente, eu vou ter que começar a contar. Porque eu estou sentindo que é isso que eu vim pra fazer, cara. Basicamente eu tô sentindo que é isso, porque eu tô melhorando. Conforme eu tô falando, eu tô melhorando. Então eu falei, cara, eu vou começar a falar, cara. Eu não vou esconder mais. Eu conversei com alguns amigos mais íntimos, né? Que são poucos, a gente sabe, né? Não é todo mundo, mas eu comecei a conversar com alguns amigos mais íntimos e falei, cara, eu vou começar a relatar que eu venho, as experiências que eu tenho passado, porque eu tô sentindo que é isso que eu vim pra fazer. E aí as pessoas me incentivou, falou, não, é isso mesmo, vai, fala, não há nenhum mal. O máximo que vai acontecer é você se desinscrever desse canal, porque vai falar assim, cara, esse cara é lunático, ele é doido, ele não sabe o que ele tá falando, eu vou sair correndo daqui, porque ele vai me falar coisas ruins, enfim. Mas, cara, no coração mesmo, de alma, pra você, olha aqui nos meus olhos, ó, eu quero o seu melhor. E é por isso que eu vou entregar esses conteúdos pra você. Então, eu vou deixar um vídeo aqui pra você, que é a história do anjo, tá bom? Vê esse vídeo aqui, aí você vai entender o contexto. Mas acompanha o canal, não perde mais nenhum vídeo, porque daqui pra frente eu vou começar a contar.